Amém? Você sentiu a presença de Deus nessa manhã? É muito gostoso, né? Sentir a presença do Senhor, sentir a presença daquele que vive e reina para todo sempre. E hoje nós vamos falar de algo muito top, muito forte, muito importante para a nossa caminhada, né? E eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade, né, dos nossos apóstolos. Já consagrei a pastora de novo, a apóstola. Vivo consagrando, ela vai tomar posse um dia. E a oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse altar, né, com a responsabilidade muito grande, não com peso, mas com responsabilidade, com entendimento, para entregar aquilo que Deus já tem falado conosco. E, na verdade, o estudo é somente algo que vai nos fortalecer ainda mais. Porque o crente, o cristão de verdade, ele estuda em casa. Amém ou não amém? O que você vai receber aqui nessa manhã é algo precioso, poderoso, mas eu acredito que você já tenha recebido em casa, tenha recebido todos os dias pela manhã. O ministério de louvor é top, a luz é maravilhosa, tudo é muito bom, mas a nossa adoração começa em casa, começa no seu secreto. E o que nós vamos fazer aqui é receber um pouco mais daquilo, né? Receber a revelação, receber a instrumentalidade da palavra, sermos instrumentos para que a sua fé seja fortalecida, a confirmação daquilo que você está lendo. E eu fico doido com esse Deus, cara, porque assim, quando você está dentro da presença, dentro do agir de Deus, Ele confirma as coisas que Ele fala contigo. E nessa manhã eu estava pensando em algo, em falar algo, e aí a irmã Ildete veio, a evangelista irmã Ildete, a evangelista Ildete veio e trouxe na palavra dela, na oração dela, algo que testificou aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. E aí eu confesso para vocês que começo a rir, porque eu falo assim, caraca, esse Deus é tremendo mesmo, Ele é maravilhoso. Nada foge do controle dEle, nada se perde, e é motivo de muito temor, tremor, responsabilidade e honra. Amém? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o discipulado 1, né, continuando esta série maravilhosa, tremenda, e hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento. Entender, né? Eu acredito que se você encontrou a Jesus, se Jesus o encontrou, você já entendeu o que é o verdadeiro arrependimento, mas você vai ter um pouco mais de poder dessa palavra, entendimento, né? E vai poder conseguir lutar com as armas corretas quando vier os ataques, né? As investidas do inferno. Coloca aí para mim, por favor, o texto de Mateus 4:17. Vou ver se eu faço direitinho, olho para a televisão. Que eu tenho falado com eles lá, mas eu mesmo não olho para a televisão. Pode colocar aí o texto de Mateus 4:17, na NVI. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem crê que Jesus está às portas, voltando? Quem crê que nós estamos nos últimos dias? Que talvez não, se eu creio não é talvez, que essa é a última geração. Porque as coisas estão cada vez piores. Ah, Flávio, mas elas já não estiveram piores? Sim. Mas nunca tão difíceis iguais hoje. É língua neutra, o LGBTQIA+, YXZ, arroba ao quadrado, raiz quadrada de não sei o quê, está cada vez maior, né? E a gente vê como que as coisas que estão lá em Apocalipse, né, Renan, estão cada vez mais próximas de acontecer. A gente vê aí os acordos, né? E quando tudo acontecer, eu creio que você já leu a Bíblia e você sabe que é para você se manter firme. Se não acontecer, o nosso Senhor não volta, então é preciso que aconteça. Não temas, porque Ele está comigo e com você. O que você pode fazer é se preparar com as Escrituras cada vez mais e se manter firme. Quando tiver acordo, quando tiver repentina paz, o que você tem que fazer? Ficar mais vigilante,
Porque a Bíblia diz isso, quando houver repentina paz, é que as coisas vão começar a ficar perigosas. Ontem eu e uma parte da mídia, né, nós estávamos num workshop lá da Igreja Atitude, lá de Nova Iguaçu, foi tremendo, aprendizado demais, e aí no finalzinho da palestra falou sobre tráfego pago, né, e aí quando o coordenador lá da Atitude, né, de toda a Igreja Atitude, ele foi fazer uma campanha de tráfego pago para anunciar a igreja para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus, para saber que existem igrejas sérias, compromissadas com a palavra. E aí ele fez uns testes lá para a gente ver, e eu nunca tinha percebido isso. E ele digitava lá, na busca, para poder fazer o anúncio especificamente para aquele nicho. Quem trabalha com divulgação, com marketing, sabe como é que é. E aí ele colocava lá, beleza, aparecia um monte de segmento de beleza. Ele colocava lá estética, aparecia um monte de segmento de estética. Quando ele colocou a palavra Jesus, nada apareceu. Quando ele colocou a palavra Cristo, nada apareceu. Quando ele colocou a palavra Bíblia, nada aconteceu. Mas vai ter gente que vai falar que nós não estamos sendo perseguidos. Se a maior ferramenta de tráfego pago, de marketing, não nos reconhecem, não deixa que nós façamos propagandas para o nosso povo. Isso já é um grande sinal de que as coisas vão piorar. Você entende isso? Você entende? E aí a gente sempre tem que olhar o lado bom daquilo. Quando eu não tenho um nicho específico, quando eu não tenho a oportunidade de falar só para o meu povo, eu falo para todo mundo. E quando eu falo para todo mundo, eu alcanço quem eu não queria alcançar. E aí, quem eu penso em alcançar, eu não alcanço, mas eu alcanço o desviado, eu alcanço o desigrejado. E aí o diabo acha que está ganhando, está perdendo. Isso é tremendo. Mas amém? Queria começar aqui. Quem costuma viajar aí? Levanta a mão. De carro. Ninguém viaja? Jesus. Só viajam de avião. Vocês são transladados? Vocês falam aqui, aparecem lá. Mas eu acho interessante essa analogia, porque o arrependimento nada mais é do que quando você está viajando, você vai por um caminho errado, e aí lá na frente, quando você entra, putz, entrei no caminho errado. Só que tem uma placa lá escrito lá, retorno. Você tem que retornar para o caminho certo. Aquela placa lá está dizendo, arrependei-vos. Volte para o caminho certo. Porque só existe um caminho. Existem várias estradas, mas só existe um caminho que leva ao Pai. Então arrependam-se e voltem para o caminho que leva até o Pai. Às vezes você está num caminho fácil, né? Às vezes a estrada é aquela estrada, aquela freeway americana, né? Às vezes aquela autoestrada europeia, tu vai a 200 km por hora e tu está lá, ó, largando o aço no carro. Só que ela vai te levar mais longe. Talvez aquela estrada esburacada, cheia de desafios, cheia de coisas difíceis, mas é essa que vai te levar para o caminho certo. Você crê nisso? Eu creio com todas as forças do meu interior. E olha que são muitas forças do meu interior. Entendeu? Eu creio com todas as forças que esse é o único caminho. Não existe. Não existe esse negócio, essa balela de todas as religiões levam a Deus. Não existe. Todos os caminhos levam a Deus. Não existe. Isso é mentira do diabo. Só existe um caminho. Qual caminho que é? Jesus Cristo. Amém? João Batista pregava no deserto sobre arrependimento. Ele gritava, arrependei-vos. Só que chegou um dia que ele foi preso. E aí você pensa assim, pô, Jesus vai lá e vai mudar toda a questão, porque Jesus, ele é o cara e ele pode mudar tudo. Não, Jesus continua a mesma pregação. Arrependei-vos, arrependei-vos. E vocês vão ouvir muito essa palavra hoje, arrependei-vos. Porque quando você está no caminho do Senhor, Ele testifica aquilo que você tem que falar. Muitas vezes você fala assim, eu não entendo, eu sou pesado de línguas, eu não tenho tanta eloquência, eu não sei falar tão bem, pregar tão bem contra o Renan,
eu não tenho tanta doutrina quanto o apóstolo, eu não tenho tanto fogo como a pastora, eu não sou tão... Existe um tipo de mensagem para cada tipo de pessoa. Se você está falando a linguagem do céu, ela vai cumprir o que ela foi determinada. A palavra, ela nunca volta vazia. Ela sempre faz o que apraz a ela. Vocês estão entendendo até aqui? Que honra ter o Marcelo aqui. Que isso, Marcelo? Que isso, hein? Marcelo, Fabiane, meu Deus, hein? Aprendi muito em escatologia, hein? Agora o Trump não me engana mais, não. Ai, ai, ai. Nós vamos aprender aqui 3 verdades, né? Não é arrogância minha dizer que são 3 verdades, mas é o que o texto vai dizer. 3 verdades sobre um verdadeiro arrependimento. Porque muitas vezes nós estamos aqui sentados, achamos que nos arrependemos, mas tem coisa que a gente ainda faz. Eu faço muitas coisas que eu não queria. Inclusive, eu preparei uma mensagem sobre uma situação e eu pedi direção a Deus. E eu falei assim, eu quero pregar isso. Mas não é isso que eu quero que você pregue. E aí eu me arrependi e voltei para aquilo que ele queria que eu falasse. A primeira verdade, o arrependimento começa com reconhecimento. Você pode repetir comigo? O arrependimento começa com o reconhecimento. Nossa, como assim? Se você não reconhecer o seu erro, como que você vai melhorar? Muitas vezes eu erro com a minha esposa, e aí eu preciso pedir perdão, reconhecer que eu errei, pedir perdão e voltar para ela. Não vou dizer com o rabinho entre as pernas, porque eu não sou animal, mas voltar, cabisbaixo, né? Igual o gato do Shrek. Preciso voltar até ela e pedir perdão, porque eu me arrependi verdadeiramente. Às vezes eu faço de novo, mas eu me arrependo. Mas é assim a vida. Lá em Lucas 5, 31 e 32, não precisa colocar não, tá? Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E a primeira verdade é o seguinte, você não pode se arrepender do que não reconhece como erro. João Batista foi direto, raça de víboras. Nossa, pesado, né? Talvez, com certeza, João Batista ia ser cancelado hoje. Se ele está nesses dias, ele ia ser cancelado, não ia ter mais conta no Twitter, o Instagram dele ia ser bloqueado, né? Ia perder todo o engajamento. Mas, por mais que você perca o seu melhor amigo, você precisa dizer a verdade. Você precisa dizer aquilo que é real e verdadeiro para o Senhor. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Termina João Batista. Por que ele foi tão duro? Porque os fariseus eram apenas religiosos. Você lembra daquela passagem? Jesus fala assim, rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Pesado, né? O cara tinha que ir para a esquina. Ele ia para um lugar público, o fariseu, se rasgava todinho para dizer que estava arrependido. Arrependimento real e legítimo é no secreto. Arrependimento real e legítimo é com a cara no pó. Arrependimento real e legítimo é com lágrimas, com gritos, com dor. Esse é o arrependimento real. Arrependimento real ou adoração real não é quando a câmera passa não, tá? Tá bom? A gente está ligado nisso já, tá? Pode ficar tranquilo. Estou todo arrepiado aqui. Xarabá, carabá, xererê, carabá. Arrependimento e adoração real não é quando a câmera passa, não. Deus está vendo. Deus está vendo. Davi escreveu no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O pecado não confessado apodrece por dentro como uma ferida infectada.
Tem alguém com ferida exposta aí? Tem alguém precisando realmente se arrepender verdadeiramente? Eu preciso, todos os dias. Não é demagogia quando você fala que você precisa se arrepender todos os dias, porque a gente peca todos os dias. E todos os dias que você peca, você precisa se arrepender do seu pecado. E quando você não se arrepende, ele vai acumulando. Ele vai acumulando. E aí, quando você peca um dia e não se arrepende, no outro dia, você peca novamente e não se arrepende, aí aquele que ficou no primeiro dia já está sendo acumulado. E aí ele vai juntando, e ele vai fedendo, e ele vai estragando, e ele vai apodrecendo. E uma hora, a carne podre, o cheiro exala. Se o cheiro exala, você começa, ao invés de atrair a presença, você espanta a presença. Porque o Espírito Santo só habita em lugares limpos. Ele não habita em lugares sujos. Você se suja todos os dias com pecado, mas você precisa se arrepender ao final da noite e pedir: Senhor, me limpa daquilo que eu estraguei durante o dia inteiro. E aí, outro dia, a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor se renova toda manhã. Toda manhã ele vem lá com misericórdia. Toda manhã ele vem transformando aquilo que era podre em algo limpo, sadio e que atrai. Porque se ele não fizesse isso, irmão, já era. Então ele nos renova todos os dias. Para justificar a culpa, pare de justificar, pare de culpar os outros. Pare de minimizar as coisas. O primeiro passo do arrependimento é olhar no espelho e dizer: eu errei. Mas vou te falar, é difícil olhar no espelho, hein? É difícil você olhar para si mesmo e falar assim: caraca, eu prego, eu ministro, eu sou líder disso, eu sou líder daquilo. Como? Se eu não consigo me liderar, se eu não consigo me ministrar, se eu tenho medo de botar a mão na minha cabeça e eu mesmo manifestar. Você entende? Não é fácil, gente. Se fosse fácil, não seria cristão, pequeno Cristo. Você seria outra coisa, porque ele não andou em facilidade. Ele andou a cada dia se superando, a cada dia ele andou mostrando para nós como nós precisamos e devemos agir. Você acha que é fácil? Se você seguir o mesmo caminho que Jesus, sabe qual é o seu destino? A cruz. É a cruz. Você acha que o seu destino é o quê? É ser influenciador? Não, você vai curtir as coisas, vai ter a oportunidade, mas o seu destino é negar a si mesmo e estar de frente dele. Um homem vai ao médico com dor no peito e o médico diz: você precisa parar de fumar. O homem responde: mas doutor, eu só fumo quando estou nervoso. Eu só fico nervoso por causa do meu chefe. Meu chefe só me estressa porque minha esposa reclama. Resultado: o homem morreu de infarto, culpando todo mundo. Adiantou alguma coisa? Eu colocar a culpa nos outros e não reconhecer a culpa que está em mim? Qual o pecado que você tem escondido? Atrás de uma justificativa ou de uma desculpa. A gente dá desculpa para muita coisa. Eu estou cansado, não vou para a igreja. Está chovendo, não vou para a igreja. O culto, na verdade. Eu estou com dor de cabeça, não vou para o culto. Mas e se Jesus voltar nesse dia que você está com dor de cabeça e ficou em casa? Hein? Você vai reclamar com ele? Pô, Senhor, me espera aí, eu estava com dor de cabeça. Pô, eu estava com a menopausa. Eu estava, sei lá, cansado. Eu fui no cinema. Eu fui fazer outra coisa. Espera aí, segura aí. Será mesmo? Segunda verdade. O arrependimento produz uma dor profunda. Como assim? O arrependimento produz uma dor profunda. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5,4. O arrependimento verdadeiro dói na alma. Há uma diferença entre tristeza do mundo e a tristeza segundo a Deus.
Isso aqui me arrebentou, hein? Judas teve a tristeza do mundo e se enforcou. Pedro teve a tristeza segundo Deus e foi restaurado. Meu Deus. Quando o mundo te acusa, tem um peso. E se você não buscar sabedoria em Deus, o mundo vai te levar à sepultura. Agora, quando você entende o seu lugar em Cristo, quando você entende quem você é, o quão pecador você é, e você volta, faz o retorno para o caminho correto, aí você pode até ter negado Jesus 3 vezes, que ele vai falar assim: eu te amo. Não importa o que você fez, não importa as suas atitudes, eu te amo, eu te reconheço como filho, volta, vem andar comigo, o meu jugo é leve, meu fardo é leve e meu jugo é suave, é o contrário. E com Jesus, a diferença do mundo, o mundo quer te acusar, o mundo quer te impor limites, o mundo quer te impor produtividade, o mundo quer te impor uma série de coisas. Jesus só te pede uma coisa: siga-me. Siga-me. Davi clamou no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Estava ouvindo, não sei se foi, eu acho que foi o Luiz Saião, pastor Luiz Saião, muito bom. E aí ele estava fazendo umas analogias, e ele, em algumas analogias não, né? Ele estava fazendo algumas ponderações que eu achei muito interessantes. O homem chamado pai da fé, quis colocar a sua esposa, mentiu, quis colocar a sua esposa como sua irmã. O homem, segundo o coração de Deus, planejou a morte da mulher que ele fizeram filho. Olha que Deus tremendo é esse. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Como ele sabe o propósito do Flávio Sorte, do evangelista Flávio Sorte, se o Flávio Sorte entender o propósito dele, independente do que ele fizer, se ele voltar à rota, o caminho dele segue, continua. Sabe quem para os nossos planos com Deus? Nós mesmos. Deus tem para mim e para você coisas grandiosas. Eu não sei qual o ministério, qual o dom que Deus tem para a sua vida, mas ele não se completou ainda, ou ele não se startou ainda por culpa sua, não dele. Por falta de posicionamento seu, não meu. Eu já fugi do meu dom e do ministério. Fiquei ausente da mídia algum tempo. Minha vida melhorou ou piorou? Eu tentei fugir da irmã Ildete. Eu tentei falar que eu não ia fazer os vídeos. Mas aí o Senhor falou assim: eu quero você. Eu não quero que você determine ninguém para você. Eu quero que você faça. Mas, Senhor, eu trabalho. Olha as desculpas. Mas, Senhor, eu trabalho. 9 horas eu tenho que estar atendendo os clientes, atendendo os chamados. Não. Você só vai fazer o atendimento dos seus clientes depois que você fizer o vídeo da oração do amanhecer. E aí? Eu fiz o retorno e voltei. A minha vida tem sido muito mais abençoada todas as manhãs, porque mesmo eu em casa, eu estou vendo todas as orações do amanhecer. Teve um dia que eu não pude fazer, 2 dias, não foi? Mas eu tive que fazer os 3. Vi 3 mensagens no combo, igual o McDonald's, hambúrguer, batata e refrigerante. Eu comi 3 mensagens num dia, que maravilha, por isso que eu estou assim. E foi tremendo, foram 3 mensagens diferentes, que trouxeram para mim ensinamentos e insights maravilhosos. Ontem eu vi até da evangelista internacional, irmã Lúcia. Foi tremendo também.
Então, cheguei do workshop, quando foi 8h30, eu estava fazendo a edição. Com peso, poxa, vou fazer não, estou cansado, já é. E eu só não fiz as 3 no dia que eu falei, porque ela me liberou, porque senão eu tinha feito. Ela falou, não faz hoje não, filho, faz amanhã. Aí eu tive que fazer 3 no outro dia. Mas quando eu cheguei ontem, 8h30 da manhã, vocês podem olhar lá no grupo da igreja lá, eu que coloquei. Foi eu que coloquei? Foi, né? Mas foi com peso? Foi com dor? Não. Foi por entendimento, foi por responsabilidade, foi por compromisso. Mas isso tudo se deu através do quê? Do arrependimento. Eu acredito que o Jonathan se arrepende de não ter cabelo. Mas a nossa vida, ela tem que ter arrependimento sempre. João Batista exigia produzir frutos dignos de arrependimento. Está lá em Mateus 3:8. Quando as pessoas perguntavam o que faremos, ele dava as respostas práticas. Aos ricos, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Aos cobradores, não peçais mais do que vos está ordenado. Aos soldados, não maltrateis ninguém, contentai-vos com o vosso soldo. Por que João era tão específico? Porque o arrependimento genérico não produz mudança. Tu acorda de manhã, igual a irmã Eudete, acorda às 5 da manhã, deve cutucar o Jorge assim, fala assim, Jorge, faz o café lá. Aí a Eudete vai e começa a pecar das 5 da manhã até meia-noite. Quando é meia-noite que ela vai dormir, ela dobra o joelhinho dela e fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Aí eu fico imaginando Jesus falando, qual deles? Já foi falado aqui diversas vezes, você peca no varejo e se arrepende no atacado. Como assim? Senhor, eu pequei com a minha esposa hoje, eu falei alguma coisa que eu não poderia ter falado, eu tratei mal, me perdoa sobre isso. Senhor, eu não dei a atenção que eu deveria dar a Nicole, eu não prestei atenção naquilo que o Lucas falou, eu não atendi um chamado de alguém da igreja, eu enrolei um cliente. Não adianta você falar tudo isso, fazer tudo isso durante o dia e chegar de noite você pede de maneira de atacado. Está pensando que você está no dom atacadista? Você peca no mercado de bairro e vai lá para o dom pedir perdão? Não é assim. Então, arrependimento funciona dessa maneira. Você precisa se arrepender com aquilo. É porque não dá para a gente anotar. Você imagina se a gente anotasse tudo que a gente peca durante o dia? Geralmente a gente acorda pecando. Caraca, eu estou levantando. Você tem que dar glória a Deus, você levantou, né? Pelo amor de Deus, né? Você está dormindo lá 11 horas da manhã. O Lucas, semana passada, acordou cansado. Deve ter sonhado que estava trabalhando. Só pode. 11 horas da manhã ele acorda. Estou cansado. Queria estar dormindo de novo. Abriu o olho, Senhor, obrigado, Senhor. Que mais um dia o Senhor me permitiu acordar. E a gente já acorda pecando, gente. Quer dizer, eu faço aí, não sei se vocês fazem. Eu já acordo reclamando. Caraca, tem que levantar. 8 horas da manhã, bicho preguiçoso, né? 8 horas da manhã, caraca, tem que levantar. Antigamente, tinha que acordar às 5 da manhã, às 4 da manhã, às 3. Mas, enfim. Não ore apenas, perdoa meus pecados. Ore, Senhor, perdoa a minha língua que fere, minha desonestidade nos negócios, minha frieza com minha família. Está entendendo? Uma mulher quebrou um vaso caríssimo da sogra. Primeiro tentou colar escondido, não deu certo. Depois tentou esconder os cacos e a sogra descobriu. Finalmente juntou todos os pedaços, levou para a sogra e disse, eu quebrei seu vaso, estou genuinamente arrependida. A sogra não apenas perdoou, como juntas saíram para comprar um vaso mais bonito. Arrependimento genuíno é isso. É não buscar atalhos, é ser fiel e verdadeiro. Verdade número 3. O arrependimento real exige mudança real. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra? E não adianta dizer que você esquece, não. Porque ele te lembra. Vou contar um pecado.
Estava eu, um belo dia, depois de ouvir uma palavra do nosso apóstolo, cheguei em casa na segunda, acordei, segunda-feira entrei no escritório e falei assim, Senhor, quero mudança de vida. Crentão, quero mudança de vida. Quero orar, né, e pedir perdão, e pedir que o Senhor mexa no meu coração para as pessoas que eu tenho resistência, dificuldade, porque o crente não fala ranço, né, o crente fala resistência, né. O crente não fala meu santo não bateu, ele fala eu tenho resistência. Você está me entendendo? Senhor, me ajuda a tirar isso do meu coração, né? Eu falei, poxa, eu tenho resistência somente com uma pessoa. Segunda-feira, estava orando por uma. Na segunda, eu já estava orando por duas. Quando foi na sexta-feira, já tinha 11. Vocês estão rindo, mas não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Porque você acha que você é o bonzão. Não, você é pecador. Às vezes, na recepção, a pessoa talvez não te olhou. Por que a Juliana não me olhou? Né? Mas não, às vezes ela está dando atenção a outra pessoa, às vezes está acontecendo alguma coisa. Vou pedir um negócio lá na mídia, por que eles não fizeram? Mas não, a gente vai guardando essas coisas, e quando a gente está com o coração aberto para o Senhor, Ele deve falar o seguinte, quer? Vou te mandar tudo que você precisa. Pô, quando eu cheguei na sexta-feira, eu falei, Senhor, tem mais alguém? Eu falei, Senhor, eu posso parar a oração? Que eu estou ficando com vergonha de mim mesmo. Mas é aquilo que o Michel falou aqui, foi a Simone. O Senhor esquadrinha os nossos corações. Ele sabe quem nós somos de verdade. Ele sabe mais do que a gente mesmo. Você diz que tem um coração bom, mas o Senhor sabe onde é que teu coração é mau. Onde o diabo pode entrar. E cabe a mim, cabe a você fechar essa porta todos os dias. É fácil, gente? Não é fácil. Mas eu já te falei, você é cristão, você é um pequeno Cristo. Nada vai ser fácil para você. Fácil é o pecado. Tranquilo é o pecado. Facinho você vai para o inferno. Agora, se manter na presença não é mole, não. A chapa é quente. A chapa é quente. Arrependimento sem mudança é manipulação. Jesus contou uma parábola dos 2 filhos. Um disse, eu vou, e não foi. O outro disse, não vou, mas foi. Jesus perguntou, qual fez a vontade do Pai? Aquele que fez e não falou. Quem tem mania de fazer promessa que vai fazer dieta na segunda-feira? Você sempre fala e nunca faz. É melhor você parar de falar e começar a fazer. Esse ano eu vou ser melhor, esse ano eu vou me dedicar mais ao Senhor. Esse ano Deus vai falar comigo, eu vou descobrir o meu ministério. Você não vem para a igreja, você não recebe palavra de ativação, você não recebe nada, como é que Deus vai revelar se você está com o ouvido tampado? Coisa horrível é ficar com o ouvido tampado, né, gente? Esses dias eu estava com o ouvido tampado, por conta de uma água que entrou, aí eu fui pesquisar, né, para fazer a limpeza do ouvido, R$170. Falei, não sai do meu bolso não, vou fazer em casa. Comprei o negócio que era para comprar, fiz a limpeza, a lavagem, minha filha, meu filho, saiu um negócio de dentro de mim que eu achei que eu não era humano, não. Eu estou escutando a batida do meu coração, de tanto que eu estou escutando. Então, como que Deus vai falar com você se você está com seus ouvidos tampados? Como que Deus vai revelar para você algo oculto se você não está no culto? Ele revela em casa? Revela, com certeza. Mas para Ele revelar em casa, você vai ter que estar no secreto. Se você está no secreto, você entende que você está aqui na igreja, você está junto com os irmãos. Porque o membro que está fora do corpo, acontece o que com o membro? Apodrece. Então não venha com essa história de que você em casa, você ouve, que você não está fazendo em casa, você não está fazendo na igreja, vai fazer em casa. E aqui você tem um monte de profeta e profetisa do Senhor, que com certeza
Se for da vontade de Deus, vai usar um deles para poder entregar algo para você. O filho pródigo é o maior exemplo para mim de arrependimento. O pai prendeu ele? Não. Ah, é? Quer ir? Vai. Quando ele entendeu o que ele tinha e o que ele perdeu, ele voltou humilhado e humilde. Pai, eu quero viver como os seus empregados. Ei, mas aquele que é filho nunca vai ser empregado. Sabe quem é chamado de cavalo? É na outra religião. Aqui você é príncipe e princesa. Se não houver uma metanoia genuína, mudança de mente, você vai estar sempre voltando. Você vai nadar, vai vir aquela onda forte, vai te jogar para o meio do mar. Então, entenda isso de uma vez por todas. Se arrependa de maneira real, né? Prática, né? Se você mente, comece a falar a verdade. Se você rouba tempo, dinheiro ou crédito, comece a restituir. Se você fere com palavras, comece a abençoar. Se você é orgulhoso, comece a servir. Um alcoólatra fazia promessa toda segunda-feira. Olha a dieta aí. Não vou mais beber. Terça estava bêbado. Um dia, em vez de prometer, ele jogou fora todas as suas garrafas, mudou o trajeto da casa, começou a frequentar um grupo de apoio, e a diferença dessa vez não foi o que ele falou, ele agiu. E eu tenho uma experiência de um amigo próximo, do evangelista Souza, e quando se converteu, ele largava 2 horas do trabalho, aí passava em frente a um bar. Aí toda vez que ele passava, o diabo botava um cara estalando uma cerveja geladinha e botando na tulipa. E ele falou que a boca dele chegava a travar. E aí ele falou assim, cara, se eu continuar passando aqui, vai dar ruim. Eu sou novo convertido, eu não tenho ainda tanta sabedoria, soberania. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a saltar um ponto antes, porque um ponto antes ele não passava por aquela barraca. E aí, ele foi fazendo isso durante alguns dias. Só que teve uma vez que ele esqueceu. E ele saltou exatamente aonde? No ponto que ele passava no bar. Detalhe, ele falou assim, vou levar um refrigerante. Ele entrou no bar, na hora o cara estalou a cerveja e ele voltou. Aí ele não percebeu nada. Quando ele chegou em casa, caraca, eu entrei dentro do bar, a cerveja estalou e eu não senti nada. Você está vendo a diferença? Você tem que entender seu ponto forte. Arrependimento é também ter entendimento. Tá? Que ação concreta que você vai tomar hoje para provar que o seu arrependimento é verdadeiro? Se nós, João 1,19, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Jesus continuou pregando exatamente onde João parou, porque a mensagem não mudou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas há uma diferença crucial. João apenas preparava os corações. Jesus o transformava completamente. Em 2 Crônicas 7:14, vai dizer o seguinte: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 3 perguntinhas para terminar. Há algo que você precisa reconhecer hoje? Há algo que está causando dor genuína na sua alma? Há algo que você precisa mudar concretamente? Reflita sobre essas 3 perguntas. Reflita sobre tudo aquilo que o Senhor falou nesta manhã e começou a falar muito antes de eu assomar esse púlpito. Começou a falar com os tangedores, continuou falando com os ministros que estavam falando, orando sobre os temas específicos. E eu
quando eu vi a oração sobre o governo, eu falei, nós somos doidos mesmo, nós oramos por quem nós não gosta. O negócio é pesado. Você não concorda, se fosse humanamente falando, você queria tirar, mas você entende que quem resolve não é você, é ele. Então, se eu entender, se eu crer que ele está lá, estou tentando buscar uma palavra menos agressiva, tá? Se você entender que ele está lá, porque é vontade do inferno, o nosso Deus é menor do que o inferno. Então, ele está lá por vontade e permissão do Senhor. E só quem pode mudar essa situação? O Senhor. E aí, na hora que eu estava aqui vendo a Simone orar, eu comecei a lembrar dos reis ruins da Bíblia. Eu comecei a lembrar de Nabucodonosor, de Ciro, eu comecei a lembrar de um monte de rei. E tudo foi permissão de Deus. E como que as coisas começaram a se alinhar? Quando o povo entendeu o seu lugar perante o Senhor. Há tempo de lutar, há tempo de clamar e há tempo de se humilhar. E a história de Josafá é tremenda, né? Josafá pede para que todo mundo coloque pano de saco e vai se humilhar, vai orar, vai jejuar por 30 dias. E o que nós estamos fazendo? Eu não concordo, amém, glória a Deus, mas o que eu estou fazendo? Só criticando ou eu estou orando? Que cristão sou eu e sou você que não acredita na conversão desse povo? Hein? Você crê que Deus pode entrar na vida dele, transformar a vida dele? Não só dele, mas de todo mundo que está em volta? Porque se nós não acreditarmos nisso, vão é a nossa pregação. Um dos mandamentos não é amar os outros como a si mesmo, amar os inimigos? Então, quando a Simone estava orando, o Senhor estava me batendo ali. Para de reclamar, clama. Para de meter crítica, profetiza. Profetiza. E é o que precisamos fazer nesses dias. Amém? E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.